O milionário escondeu câmaras para proteger a sua filha paralisada, até que viu o que a empregada fez. Daniel Maro era o tipo de homem que as pessoas olhavam e presumiam que ele tinha tudo. Um empresário de tecnologia de sucesso que vivia numa mansão espaçosa, escondida num bairro residencial tranquilo, onde a luz do sol da manhã entrava pelas amplas janelas de vidro como uma promessa de uma vida perfeita. Mas dentro daquela casa não havia mais calor humano. Tudo mudou naquela fatídica noite chuvosa. O carro perdeu o controlo numa estrada vazia. O guincho dos travões, o violento estrondo do metal, vidros a estilhaçar-se, o som do desespero a ecoar na escuridão. Claire, a mulher que ele amava mais do que a própria vida, não sobreviveu. Ela morreu no local, deixando Daniel paralisado à beira da estrada, com as mãos a tremer, a mente vazia, enquanto a sua filha, a pequena Emma, música com apenas 1 ano de idade, foi levada às pressas para o hospital em estado crítico. Emma sobreviveu, mas o custo foi devastador. Música. Os médicos falavam com vozes monótonas e comedidas, tão frias quanto os números nos seus gráficos. Lesão grave na coluna vertebral, perda total de movimento nas 2 pernas. Disseram que ela nunca mais andaria. Daniel ouviu cada palavra, mas nenhuma delas realmente o tocou até que ele segurou a filha nos braços e olhou para as suas pernas pequenas e imóveis. Só então ele entendeu o que era o verdadeiro desespero. Os dias após o funeral passaram num borrão monótono. A casa permaneceu a mesma. Todos os móveis intocados, mas o riso de Claire tinha desaparecido. As suas perguntas casuais, a sua presença, o cheiro de café fresco pela manhã, tudo desaparecido. Daniel vivia num silêncio pesado, onde cada cômodo lhe lembrava que ele tinha perdido a coisa mais preciosa da sua vida. Todas as noites, quando a cidade adormecia, Daniel deitava-se na cama, olhando para o teto escuro acima dele. Havia momentos, apenas alguns segundos, em que ele se esquecia de que ela se tinha ido. Ele virava-se para o lado vazio da cama, prestes a chamar o nome da sua esposa por hábito. Então a realidade atingia-o como um golpe no peito. Claire não estava mais lá e nunca mais estaria. Daniel levantava-se da cama na escuridão e caminhava lentamente em direção ao berço ao lado. Emma já estava frequentemente acordada, com os olhos arregalados fixos no teto, em silêncio de uma forma que partia o coração dele. Ela raramente chorava, não porque fosse fácil, mas porque parecia ter aprendido muito cedo que as lágrimas não mudavam nada. Ele a pegou nos braços, sentindo seu corpinho, assustadoramente leve, repousar contra o seu peito. Ele já havia imaginado ensinar a sua filha a andar de bicicleta, vê-la correr pelo parque, segurar a sua mão enquanto atravessavam ruas movimentadas juntos. Agora, todas essas imagens não passavam de visões de um futuro que nunca chegaria. Nas semanas que se seguiram, Daniel Morrow começou a encarar uma verdade que vinha evitando deliberadamente. Ele não podia fazer tudo sozinho. O trabalho, as noites sem dormir e as exigências de cuidar de uma criança com necessidades especiais levaram-no ao limite da sua resistência. A primeira cuidadora durou apenas 3 dias. Ela disse que não tinha experiência suficiente para cuidar de uma criança com deficiência. A sua voz estava cheia de desculpas e os seus olhos estavam inequivocamente cheios de medo. A segunda foi-se embora após 1 semana, alegando uma emergência familiar repentina. A terceira nem sequer se despediu, deixando para trás apenas um breve bilhete na bancada da cozinha. Cada vez que alguém se ia embora, Daniel sentia como se mais um pedaço fosse arrancado do seu peito. Ele não as culpava. Compreendia como a responsabilidade era esmagadora. Cuidar de Emma não era simplesmente uma questão de mudar fraldas ou alimentá-la. Exigia uma paciência infinita e o peso esmagador de saber que cada pequeno movimento, cada pequena decisão poderia moldar o futuro dela. Algumas manhãs, Daniel ficava sozinho na cozinha, olhando para a cadeira alta de Emma, com o coração apertado ao perceber que teria de publicar mais um anúncio de emprego. Começou a desconfiar de todos. Cada rosto desconhecido que entrava na sua casa fazia os seus músculos ficarem tensos. Não conseguia parar de se perguntar se eles realmente se importavam com a sua filha ou se estavam apenas à procura de um salário temporário. O maior medo de Daniel não era a exaustão. Era confiar Emma à pessoa errada. Ela era muito jovem, muito frágil para se proteger. E depois de perder Claire, Daniel não suportava a ideia de perder mais nada nem mais ninguém.
Era nesse estado de fadiga, desconfiança e quase desespero que Daniel continuava a procurar. Não porque acreditasse que encontraria a pessoa certa, mas porque não tinha outra escolha. Ele precisava de alguém. E Emma também. Ele não tinha a ideia de que publicar mais um anúncio de emprego abriria um capítulo totalmente novo na vida de ambos. Sophie Laurent apareceu numa manhã tranquila de um dia de semana, no momento em que Daniel Marrow já estava quase a perder a esperança de conseguir mais uma entrevista. A campainha tocou na hora certa. Daniel levantou-se e abriu a porta com a familiar determinação cautelosa, já se preparando para mais uma rejeição. A jovem mulher à sua frente parecia ter pouco mais de 20 anos. Sophie usava jeans gastos e uma camisa clara bem passada, com o cabelo castanho escuro preso na nuca. Não havia nenhum sinal de pressa ou nervosismo excessivo nela. O seu olhar era calmo, mas estranhamente profundo e firme. "Estou aqui por causa do emprego", disse Sophie, com voz suave, mas clara. "Limpeza doméstica e cuidados infantis." Daniel convidou-a a entrar. Explicou tudo honestamente, sem suavizar nenhum detalhe. Emma estava paralisada nas duas pernas. Ela precisava de cuidados constantes, música, paciência e alguém que não desistisse facilmente. Ele já tinha dado essa explicação inúmeras músicas vezes antes, e todas as vezes tinha visto a pessoa à sua frente vacilar no final. Mas Sophie não interrompeu. Ela sentou-se em silêncio, com as mãos bem colocadas no colo, ouvindo cada palavra como se realmente importasse. Quando Daniel terminou, ela fez apenas uma pergunta. "Posso conhecê-la?" Daniel ficou um pouco surpreendido, mas levou-a ao quarto de Emma. O bebê estava deitado no berço, acordado, com os olhos arregalados fixos no teto familiar. Sophie aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de assustá-la. Ela inclinou-se até ao nível dos olhos de Emma e ofereceu um sorriso gentil. "Olá", sussurrou ela. "Sou a Sophie." E então aconteceu algo que Daniel nunca esperava. Emma observou Sophie por alguns segundos e em seguida seus lábios minúsculos se curvaram para cima. Não foi um reflexo aleatório. Foi um sorriso verdadeiro. Daniel congelou atrás delas, com o coração apertado. Fazia semanas que ele não via sua filha sorrir assim para alguém além dele. Sophie virou-se para Daniel com a mesma compostura. "Aceito o trabalho", disse ela, "se me permitir." "Quando posso começar?" respondeu Daniel quase imediatamente, com medo de que, se hesitasse por um momento, aquele instante frágil desaparecesse. Quando Sophie saiu, a casa ficou silenciosa novamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu que algo naquele silêncio havia mudado. Não era bem esperança, mas também não era mais puro desespero. Naquela noite, depois que Sophie saiu, Daniel Marrow não conseguiu dormir. Deitado na cama, ele ficava olhando para o teto escuro, ouvindo cada pequeno som dentro da vasta mansão, o vento soprando pela fresta da janela, o tic-tac constante do relógio e a respiração suave de Emma no berço ao seu lado. A cena daquela manhã repetia-se incessantemente na sua mente. O sorriso de Emma quando olhou para Sophie. Tinha sido um momento lindo. Lindo demais. E era exatamente isso que o assustava. Ele já tinha tido esperança antes. Mais de uma vez acreditou que as coisas acabariam por ficar bem. E todas as vezes a realidade o arrastou de volta para baixo. Os cuidadores foram embora. Emma voltou a mergulhar no silêncio. A casa ficou mais vazia do que antes. Daniel já não tinha coragem para acreditar novamente. Especialmente quando a coisa mais preciosa da sua vida, a sua filha, estava agora nas mãos de outra pessoa. Havia algo diferente em Sophie. A maneira como ela olhava para Emma, a maneira como não hesitou quando soube da sua condição. Aquela calma, em vez de tranquilizar Daniel, apenas alimentava a sua suspeita. Ele se perguntou o que poderia estar a deixar escapar, ou se o seu desejo por um milagre o estava a cegar, se ele estava a enganar-se a si mesmo. Perto das 3 da manhã, Daniel sentou-se de repente. Ele foi até a sala e abriu o seu portátil sob a luz fraca. Música. Os seus pensamentos caóticos lentamente se cristalizaram numa decisão que ele tanto desprezava quanto sentia que precisava tomar. Ele procurou por dispositivos de segurança compactos e discretos. Câmaras do tamanho de uma moeda que podiam ser escondidas dentro de decorações conectadas diretamente ao seu telefone. Entrega rápida, instalação fácil, apenas por precaução. Daniel disse a si mesmo que estava a fazer isso pela Emma, não para controlar a Sophie,
mas para garantir que a sua filha estivesse segura apenas por um curto período, até ter certeza, música, até que o medo dentro dele diminuísse. Na segunda-feira de manhã, Sophie chegou bem na hora. Daniel Maro já estava no escritório, mas sua mente estava longe do trabalho. A tela do seu computador estava aberta no aplicativo conectado às câmaras dentro de sua casa. Com um único olhar, ele podia ver todos os movimentos sob o seu teto. Ele disse a si mesmo que só iria verificar por um momento, apenas para ter certeza. Sophie entrou na casa usando a chave que Daniel lhe dera no dia anterior. Ela colocou a bolsa no chão, arregaçou as mangas e prendeu o cabelo. Tudo parecia perfeitamente normal. Ela começou a limpar a sala, a cozinha, a arrumar as coisas com o foco meticuloso de alguém acostumado com tarefas domésticas. Daniel sentiu-se um pouco envergonhado, quase culpado. Então Emma chorou. O som veio da câmara no quarto e Daniel instintivamente aumentou o volume. Sophie imediatamente largou o que estava a fazer e correu para o quarto de Emma. Não houve hesitação, nenhum suspiro, nenhum traço de relutância, apenas uma resposta natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sophie pegou Emma, verificou a fralda, trocou as roupas com movimentos suaves, mas experientes. Daniel olhou para o ecrã, procurando algo, qualquer coisa fora do lugar. Mas não havia nada, apenas uma jovem a cuidar de uma criança. Até que Sophie não colocou Emma de volta no berço. Ela estendeu um tapete colorido no chão da sala, o mesmo tapete que Daniel tinha comprado há muito tempo e nunca tinha usado. Então, ela gentilmente colocou Emma de barriga para baixo. Daniel prendeu a respiração. Nenhum médico jamais lhe aconselhou a fazer isso, mas Sophie não hesitou. Deitou-se no chão, ficando ao nível dos olhos de Emma. Não usou uma voz exagerada de bebê, não exagerou no conforto. Falou naturalmente, devagar, como se estivesse a falar com alguém que compreendesse cada palavra. Tenta alcançar isto, disse Sophie, colocando um pequeno animal de peluche a alguns centímetros de distância. Emma olhou para o brinquedo, depois para Sophie. Ela esticou o braço. Não funcionou. Sophie não a apressou. Ela ajustou a distância, encorajou-a com os olhos e a voz, e de repente Daniel entendeu. Não era uma brincadeira aleatória. Era um exercício. Quando Emma se cansou, Sophie começou a massagear suavemente as suas pernas imóveis. Movimentos lentos, cuidadosos e circulares. Enquanto trabalhava, ela cantarolava baixinho uma melodia que Daniel nunca tinha ouvido antes. Emma riu. Não um sorriso fugaz, mas uma risada clara e borbulhante, um som que Daniel não ouvia desde antes do acidente. O seu coração apertou. Sophie continuou a brincar com Emma usando itens domésticos simples. Tampas de panelas tornaram-se espelhos. Seguiram-se caretas. Toques leves, cuidadosamente medidos. Emma riu até soluçar. Depois esticou os dois braços em direção a Sophie. O gesto familiar de uma criança a pedir para ser abraçada. Daniel deixou a caneta escorregar da sua mão na secretária. Através de um ecrã frio e distante, ele estava a testemunhar algo que nunca ousara acreditar. Esta não era uma cuidadora apenas a fazer o seu trabalho. Era um ser humano a oferecer cuidados genuínos, conhecimento e algo dolorosamente raro: amor incondicional. Nos dias que se seguiram, Daniel Maro já não assistia às câmaras por apenas alguns minutos, como fazia antes. Ele assistia por mais tempo, com mais atenção, e gradualmente parou de procurar erros. O que ele via dia após dia era a presença paciente e gentil de Sophie ao lado de Emma. Emma começou a mudar pouco a pouco de maneiras que Daniel não conseguia explicar apenas com a lógica. Ela não ficava mais deitada em silêncio no berço por horas. Sempre que Sophie entrava no quarto, os olhos de Emma brilhavam, acompanhando cada movimento dela. Ela começou a emitir sons suaves, balbucios desajeitados, como se tentasse chamar algo para o qual ainda não tinha palavras. Sophie compreendeu. Ela conversava com Emma ao longo do dia. Não era conversa sem sentido de bebê, mas uma narração gentil do mundo à sua volta. A luz do sol além da janela, os pássaros nas árvores. O facto de Daniel chegar tarde para o jantar. Ela falava como se Emma pudesse compreender, como se a criança merecesse ser tratada como um ser humano completo, não um objeto frágil de pena. Algumas tardes, Emma adormecia nos braços de Sophie no sofá. A sua cabecinha repousava no ombro de Sophie. A sua respiração era lenta e constante, tranquila de uma forma que parecia quase irreal.
Daniel observava esses momentos através da câmara e sentia o peito apertar. Emma nunca tinha dormido assim com ninguém além dele. Não era apenas familiaridade, era confiança absoluta. E então o inevitável aconteceu. Uma tarde, enquanto Sophie sentava Emma no tapete para arrumar as coisas, a bebê estendeu a mão na direção dela e emitiu um som estranho. Não era claro, não era completo, mas foi o suficiente para fazer Daniel se levantar de um salto. O som veio novamente, mais claro desta vez, quase como uma palavra. Sophie congelou. Ela se virou para Emma com os olhos arregalados. "Estás a chamar por mim?" sussurrou ela, com a voz trêmula. Emma sorriu e estendeu a mão para ela novamente. Daniel permaneceu imóvel, com o coração a bater forte. Não tinha a certeza do que Emma tinha dito, mas compreendeu o significado daquele momento. Um laço invisível estava a formar-se, não através do tempo, mas através da presença, do carinho e do amor dados dia após dia. Pela primeira vez desde o acidente, Daniel percebeu que outra pessoa estava a entrar no mundo fechado da sua filha. Não para substituí-lo, nem para substituir Claire, mas para ficar silenciosamente ao lado de Emma, firme, paciente e sem pedir nada em troca. Aquela paz frágil dentro da casa de Daniel Marrow começou a perturbá-lo de uma maneira diferente. Não era mais o medo de que Sophie pudesse fazer algo errado, mas a sensação de que ela sabia demais, fazia tudo muito bem, cuidava de Emma com uma precisão e um instinto muito além do de uma cuidadora comum. Daniel não queria mais duvidar dela, mas o trauma da perda não o deixava desviar o olhar. Uma noite depois que Emma adormeceu, ele sentou-se em frente ao seu laptop e digitou o nome completo de Sophie Loren, que constava na sua candidatura ao emprego. No início não havia nada de anormal. A sua presença nas redes sociais era quase inexistente. Não havia fotos cuidadosamente selecionadas, nem sinais de uma vida agitada ou glamourosa. Então, ele encontrou um registro antigo, um perfil esquecido numa plataforma acadêmica, abandonado há anos. O nome Sophie Loren apareceu, seguido de palavras que deixaram Daniel paralisado. Estudante de fisioterapia. Nome da universidade, anos acadêmicos. Pequenos trabalhos de investigação sobre reabilitação pediátrica. O registro terminava abruptamente no seu último ano. Daniel ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Todas as peças começaram a se encaixar de uma forma que era lógica e dolorosamente clara. No dia seguinte, ele chegou à casa mais cedo do que o habitual. Sophie estava sentada no sofá, Emma adormecida nos seus braços, os dedinhos agarrados ao tecido da sua camisa, como se tivesse medo de ser deixada para trás. A visão fez Daniel hesitar, mas então ele falou. "Sophie", disse ele suavemente, "precisamos de conversar." Ela olhou para cima. Um olhar foi suficiente. A cor desapareceu do seu rosto, os seus lábios se comprimiram. Daniel não deu voltas ao assunto. Perguntou diretamente por que ela nunca tinha mencionado estudar fisioterapia. Sophie baixou a cabeça. Seguiu-se um silêncio longo e sufocante. Então, lágrimas caíram silenciosamente, sem drama. Ela falou com uma voz baixa e quebrada, como se cada palavra tivesse que ser arrancada de algum lugar profundo da sua memória. Os seus pais tinham morrido num assalto violento. Sem aviso, sem chance de se despedir. Sophie foi forçada a abandonar a escola para sobreviver. Mas a razão mais profunda, ela confessou, era Lucas, seu irmão mais novo. Lucas nasceu com graves deficiências motoras. Sophie cuidou dele desde que ele era muito pequeno, aprendendo a massagear seus músculos, estimular reflexos, guiá-lo nos movimentos mais simples. Ele viveu por 3 anos. 3 anos. Sophie considerava os mais importantes de sua vida. Quando ele morreu, sussurrou Sophie, com os olhos fixos em Emma, enquanto ela dormia. Sempre achei que não tinha feito o suficiente, que se tivesse sido melhor, mais experiente, talvez ele tivesse ficado. A sala ficou em silêncio. Daniel sentiu a garganta apertar. Pela primeira vez, não viu Sophie como uma funcionária. Viu nela uma dor familiar, a dor de alguém que tinha perdido a família e continuava a viver com a convicção de que tinha falhado em salvar aqueles que mais amava. Depois dessa conversa, a atmosfera dentro da casa de Daniel Marrow mudou de uma forma difícil de descrever. Não houve promessas, nem grandes declarações. No entanto, formou-se um entendimento silencioso entre ele e Sophie.
como se ambos tivessem visto as fissuras mais profundas nos corações um do outro e escolhido não pressionar demasiado. Daniel já não via Sophie como um empregador vê uma funcionária. Começou a reparar nas pequenas coisas, na forma como ela silenciosamente preparava uma chávena de café extra e a deixava na mesa todas as manhãs. Na forma como anotava cuidadosamente cada pequena reação de Emma ao longo do dia. A maneira como ela sempre perguntava se ele tinha jantado, música, mesmo sabendo que a resposta geralmente era não. Sophie também mudou. Ela ficou mais à vontade ao falar com Daniel, não mantendo mais a distância rígida que tinha quando chegou. Às vezes, durante os raros momentos em que Emma dormia à sesta da tarde, os dois sentavam-se em extremidades opostas do sofá a conversar sobre coisas comuns. Música de Daniel falava sobre os primeiros dias da sua startup, sobre Claire, sobre a culpa que sentia sempre que se permitia imaginar ser feliz novamente. Sophie ouvia sem julgar, sem se apressar em consolá-lo. A mudança mais profunda, no entanto, veio de Emma. Ela começou a procurar Sophie assim que acordava. Se Sophie não estivesse no quarto, Emma fazia sons urgentes, com as suas pequenas mãos estendidas no ar. Então, numa tarde, enquanto Daniel estava perto da porta da sala, ouviu um som indistinto, mas inconfundível. Mob. Daniel congelou. Sophie também ouviu. Ela se ajoelhou ao lado de Emma com lágrimas escorrendo antes que pudesse contê-las. Ela não a corrigiu, não repetiu a palavra, simplesmente abraçou a criança. Daniel se virou com o peito apertado. Parte dele sentiu dor, não por ciúmes, mas pela constatação de que a sua filha tinha feito uma escolha. Naquela noite, enquanto Sophie se preparava para sair, Emma chorou violentamente, agarrando a manga da camisa dela com toda a força. Pela primeira vez, Daniel falou com a sua voz. Podes ficar um pouco mais? Sophie acenou com a cabeça. Naquele momento, quando os três se sentaram em silêncio na sala de estar, sob a luz amarela quente, Daniel reconheceu uma verdade que nunca ousara enfrentar. O que sentia por Sophie já não era apenas gratidão ou admiração. Era atração, silenciosa, assustadora e completamente fora de qualquer plano que ele tivesse feito. Na tarde seguinte, choveu de repente. Daniel Marrow chegou à casa mais cedo do que o habitual, não porque o trabalho tivesse terminado mais cedo, mas porque uma inquietação indescritível se instalara no seu peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. A casa estava estranhamente silenciosa. Emma estava a dormir no seu quarto. Sophie não estava na cozinha nem na sala de estar. Daniel ouviu um soluço abafado no corredor. Parou em frente à porta da casa de banho. Estava ligeiramente entreaberta. Sophie chamou suavemente. Nenhuma resposta. Quando ele empurrou a porta, a cena diante dele fez seu coração afundar. Sophie estava encostada na pia, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, segurando um pequeno objeto preto. Uma câmera, uma das câmeras que ele havia instalado. Sophie olhou para ele, sem choque, sem tristeza. Seus olhos revelavam uma fúria fortemente controlada. "O que fizeste?" perguntou ela. A sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Daniel sentiu a garganta arder. "Sophie, deixa-me explicar." "Explicar o quê?" Ela interrompeu, levantando a câmara. "Explica por que estavas a vigiar-me. Porque me deixaste pegar na tua filha, cuidar dela, partilhar o meu passado enquanto me observavas através de um ecrã." Daniel deu um passo à frente e depois parou. Sentiu como se não houvesse mais nenhum lugar para ele ficar. "Eu só queria ter a certeza de que a Emma estava segura", disse ele com a voz embargada. "Eu estava com medo." "Medo de mim?" Sophie soltou uma risada curta, frágil e quebrada. "Ou medo de que eu não fosse digna da sua confiança." Lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Sabes o quanto eu confiava em ti? Pela primeira vez em muitos anos, pensei que tinha encontrado um lugar onde poderia ficar. Uma pessoa que acreditasse em mim." Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sophie saiu da casa de banho e entrou na sala de estar. Ela olhou em volta, com pânico nos olhos, como se de repente tivesse percebido que aquela casa nunca tinha sido realmente segura. Uma a uma, ela descobriu mais câmaras cuidadosamente escondidas dentro de objetos familiares. Quando Daniel voltou para o quarto de Emma, Sophie já estava lá. Emma tinha acordado com o barulho e estava a chorar. Quando viu Sophie segurando uma bolsa, o pânico se espalhou pelo seu rosto. Ela estendeu a mão,
sons entrecortados saindo da sua boca. Mãe! Sophie caiu de joelhos, puxando Emma para os seus braços, lágrimas encharcando o cabelo da criança. Desculpa, sussurrou ela. Depois, levantou-se e virou-se para Daniel. Música. Eu amo-a e também te amei, mas não posso ficar com alguém que nunca confia verdadeiramente em mim. A porta fechou-se atrás de Sophie com um som suave, mas para Daniel Marrow foi o som de algo a partir-se completamente. Confiança, amor e a única oportunidade que ele tinha de salvar a pequena família que tinha acabado de começar a existir. Os 3 dias após a partida de Sophie foram os mais longos da vida de Daniel Marrow. Emma mudou quase imediatamente. Ela não sorria mais. Deixou de reagir aos seus brinquedos, deixou de fazer os sons familiares de balbuciar. Quando Daniel a pegou nos braços, Emma contorceu-se fracamente, os olhos à procura de uma presença que já não estava lá. À noite, o seu choro vinha em ondas desesperadas. Suspiros. Cada vez que aquele som saía dos seus lábios, Daniel sentia o seu coração ser esmagado. Ele segurava-a, embalava-a, andava pela casa sussurrando palavras vazias de conforto. Mas Emma não precisava dele dessa forma. Ela precisava de Sophie, e Daniel compreendia isso mais claramente do que ninguém. Ele tentou contratar outra pessoa. A nova cuidadora durou apenas algumas horas. Música. Emma chorou até ficar completamente exausta, virando o rosto para a parede, recusando todo o contato. A segunda nem conseguia pegá-la no colo. Emma gritava, encolhendo-se como se tentasse se proteger. Daniel não teve escolha a não ser mandá-las embora. Ninguém poderia substituir Sophie. Ninguém. O trabalho de Daniel começou a escapar por entre os dedos. Ele chegava atrasado ao escritório, saía mais cedo, com a mente em branco durante as reuniões. Contratos importantes foram adiados. Seus sócios olhavam para ele com preocupação, depois gradualmente com decepção. Mas Daniel não tinha mais forças para se importar. Tudo fora de Emma tornou-se sem sentido. À noite, quando Emma finalmente adormecia a chorar, Daniel sentava-se sozinho na sala escura. Abria o telemóvel e reproduzia imagens antigas. Sophie a sorrir para Emma. Sophie a cantarolar baixinho. Sophie a esperar pacientemente enquanto Emma alcançava um brinquedo. Cada imagem parecia uma facada. Ele percebeu uma verdade brutal. Sophie não tinha destruído esta família. Ele tinha, com o seu medo, com a sua incapacidade de confiar numa boa pessoa. Daniel acreditava que as câmaras lhe dariam controle. Mas tudo o que elas revelaram foi a verdade que ele tinha medo de encarar. Que ele não podia proteger Emma de tudo. E que algumas coisas só podem ser mantidas através da confiança, não da vigilância. No silêncio pesado de uma casa que antes estava cheia de esperança, Daniel Marrow finalmente admitiu o que tinha evitado desde o início. Ele não tinha apenas perdido Sophie como cuidadora da sua filha. Ele tinha perdido a mulher que amava. Uma semana depois de Sophie partir, Daniel Marrow tomou uma decisão que deveria ter tomado muito antes. Levou Emma para ficar com a sua mãe, a idosa que tinha assistido silenciosamente ao seu filho desmoronar-se dia após dia. Quando ela perguntou onde estava Sophie, Daniel não respondeu imediatamente. Apenas baixou a cabeça como uma criança que sabia que tinha feito algo errado. A mãe não o repreendeu, simplesmente abraçou-o por um longo momento, como se compreendesse tudo sem precisar de explicações. Daniel conduziu sob uma chuva leve e constante. A cidade matinal estava cheia e barulhenta, mas dentro do carro havia um silêncio pesado. Ele tinha apenas uma pista. O antigo endereço de Sophie, o pequeno quarto alugado que ela mencionara de passagem. O quarto estava vazio. O senhorio, um homem de meia-idade com uma voz fria, disse que Sophie tinha sido convidada a sair porque não conseguia pagar a renda. Quando Daniel perguntou para onde ela tinha ido, o homem encolheu os ombros. Ela disse algo sobre um abrigo na zona leste da cidade. Daniel conduziu de um lugar para outro. 3 abrigos, depois 4. Música. Cada vez que ouvia, não há ninguém com esse nome, o seu coração afundava um pouco mais. Mas ele não desistiu. Pela primeira vez em anos, Daniel não fugiu das suas emoções. Ele deixou o medo, a vergonha e o amor guiá-lo. No 5º lugar, ele a viu. Sophie estava sentada em um beliche em um quarto lotado, visivelmente mais magra, com o rosto marcado pelo cansaço. Na mão, ela segurava uma pequena fotografia desgastada. Daniel a reconheceu imediatamente.
Emma, a foto que ele havia impresso e colado na geladeira. Sophie, chamou ele com a voz rouca. Ela olhou para cima, assustada por um momento, depois rapidamente se fechou. Virou o rosto como se não suportasse olhar para ele. Não devias estar aqui, disse ela suavemente. Daniel aproximou-se e ajoelhou-se à sua frente, ignorando os olhares à sua volta. A Emma não está a comer. Não está a dormir. Ela chama por ti todas as noites. Ele engoliu em seco. E eu também. Sophie tremeu. Não confiaste em mim. Eu estava errado, disse Daniel, com a voz embargada. As câmaras não eram proteção. Eram o meu medo. Mas também me mostraram a verdade de que és a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e na vida das minhas filhas. Sophie baixou a cabeça com as mãos firmemente cerradas. Lágrimas caíram nas costas das suas mãos ardentes. Sabes como é isso? Perguntou ela com a voz trêmula. Pensar que finalmente encontraste um lugar seguro só para perceber que estavas a ser vigiada. Daniel acenou com a cabeça. Eu sei, e não espero o teu perdão imediatamente. Só quero que saibas uma coisa. Ele olhou para cima com os olhos vermelhos, mas firmes. A Emma não precisa apenas de ti. Ela ama-te e eu também. Sophie respirou fundo, como se o ar estivesse pesado demais. Tu me amas, ela sussurrou, quase com medo de acreditar. Eu te amo, disse Daniel. Não por causa de como cuidas bem da Emma, mas por causa de quem tu és. Tu entraste na minha vida e na vida das minhas filhas com toda a tua honestidade e verdade. E eu destruí isso. Sophie olhou para ele. Nos seus olhos havia um medo familiar. O medo de alguém que já tinha perdido demasiado. Não tenho nada, Daniel, disse ela. Nenhuma família, nenhum diploma, nenhum futuro claro. Tu vives num mundo ao qual eu nunca pertenci. Daniel abanou a cabeça e pegou na mão dela. Estás enganada. Família não é de onde tu vens. É onde tu escolhes ficar. E a Emma escolheu-te. A sua voz embargou. Ela chama por ti todas as noites. Ela não precisa de um substituto. Ela precisa de ti, Sophie. Naquele momento, a última barreira que Sophie tinha construído em torno do seu coração desmoronou-se. Ela desabou, soluçando, sem restrições, sem defesas. Daniel puxou-a para os seus braços, segurando-a com força, tremendo como se soltá-la fosse fazê-la desaparecer. Também te amo, disse Sophie entre soluços. E é exatamente isso que mais me assusta. Daniel encostou a testa à dela e em seguida deu-lhe um beijo suave nos lábios. Sophie foi para casa com Daniel naquela noite. Quando a porta se fechou atrás deles, Emma estava nos braços da avó, com os olhos inchados de tanto chorar, mas ainda assim bem abertos no momento em que viu Sophie. Levou apenas um segundo, um instante de reconhecimento. Emma inclinou-se para a frente com todo o corpo, a boca formando o som familiar, trêmulo, mas certo. Mãe! Sophie correu para ela, puxando Emma com força para os seus braços. A criança soluçava, agarrando-se a ela como se tivesse medo que, ao soltá-la, Sophie desaparecesse novamente. Daniel ficou em silêncio atrás delas, com a garganta apertada. Ele sabia que aquele momento não precisava de explicações. Naquela noite, quando Emma finalmente adormeceu pacificamente nos braços de Sophie, Daniel foi até o depósito. Ele voltou para a sala carregando uma grande caixa. Dentro dela estavam todas as câmaras, cada uma delas, pequenas e frias, representando o medo que ele usara para controlar sua vida. Daniel colocou a caixa sobre a mesa e virou-se para Sophie. Não quero fazer isto sozinho, disse ele suavemente. Sophie olhou para os dispositivos silenciosos à sua frente. Então, ela acenou com a cabeça. Daniel pegou um martelo da sua caixa de ferramentas e entregou-o primeiro a Sophie. Ela hesitou por um momento, depois agarrou-o. O primeiro golpe soou nítido e definitivo. O plástico se partiu, o metal se dobrou. Um som decisivo, como se cortasse o passado. Eles se revezaram. Uma câmera após a outra foi destruída. Cada golpe era uma promessa tácita. Chega de vigilância. Chega de suspeitas. Chega de segredos. Quando a última câmera ficou em pedaços, Daniel soltou um longo suspiro, como se pela primeira vez em anos, música, pudesse realmente respirar. Ele virou-se para Sophie, com os olhos molhados, mais leves. Acabou, disse ele, música. A partir de agora, só há confiança. Sophie colocou a mão na bochecha dele.
E verdade, respondeu ela. Numa casa outrora assombrada pelo medo, uma nova base foi estabelecida. Numa noite tranquila, depois de Emma ter adormecido profundamente, Daniel ajoelhou-se diante de Sophie na sala de estar. Uma luz amarela quente incidia sobre os pequenos arranhões ainda visíveis no chão, marcas deixadas por meses de turbulência. Não havia flores, nem discursos grandiosos. Apenas uma frase sincera. Já somos uma família, mas quero escolher-te oficialmente todos os dias. Sophie chorou e acenou com a cabeça. Não tiveram um grande casamento. Apenas uma pequena cerimônia em que Emma deu alguns passos sozinha pelo corredor ladeado de flores, com as pernas trêmulas, mas orgulhosa. Ninguém presente naquele dia conseguiu conter as lágrimas. O tempo passou. A casa que antes era fria agora transbordava de risos. Emma cresceu saudável, continuando a sua terapia. Mas vivendo como qualquer outra criança. Sophie abriu um pequeno centro de terapia para ajudar crianças como Emma e como Lucas já foi. Daniel reduziu o seu trabalho, optando por estar mais presente na vida familiar. Aquela casa que antes era construída sobre o medo e a vigilância agora estava firme sobre uma base diferente. Confiança, escolha e amor incondicional.